Olá, graça e paz. A história da nossa vida está absolutamente nas mãos de Deus e por Ele escrita soberanamente. Vamos conversar sobre este assunto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha saudação a todos, dizendo-lhe da parte de Jesus Cristo, graça e paz lhe sejam multiplicados. Eu conheço razoavelmente bem a Bíblia Sagrada. A Bíblia, grande parte dela, diz respeito à história. Tem poesia, tem lei, tem profecia, mas grande parte da Bíblia é história, é histórica. São histórias de um povo, de personagens, de reis, de profetas. E eu entendo, e você deve estar aberto para esta verdade, que a história de uma vida, a sua história de vida, está nas mãos de Deus. Mesmo aqueles que não creem em Deus, a sua vida, a sua história está nas mãos de Deus. Eu conheço muitos personagens bíblicos que aparentemente, seria impossível que algo proveitoso, vitorioso se manifestasse na sua vida. Mas como a história da vida está nas mãos de Deus, e não é por um acaso que Deus disse que os nossos nomes estão inscritos nas palmas das mãos de Deus. O profeta Isaías chega a dizer, olha, ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, o Senhor jamais se esqueceria do teu nome. Então a tua vida está, e a tua história está nas mãos de Deus. Nunca a história de uma pessoa que começa nas mãos de Deus terminará fora das mãos de Deus. Só quando um cego espiritual guia outro cego espiritual é que ambos caem no barranco. Mas a ovelha não cai no barranco. Jesus disse, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Então, às vezes, você passa por situações e alguns chegam a dizer, mas Deus existe? Por que Ele não me ama? Por que Ele não responde? Eu estou num deserto perdido. Eu não tenho uma bússola de vida para me orientar. Eu ando aos trancos e barrancos. Outros chegam a dizer, olha, é como se eu estivesse dentro de um túnel escuro, batendo cabeça ali, levantando, caindo, tropeçando. Não é assim que tanta gente vive. É assim que tanta gente vive. Mas a verdade é que a despeito disso tudo, dos altos e baixos, dos trancos e barrancos, das situações, o profeta diz, olha, por um pouco de tempo eu te deixei, mas logo eu te cobri de misericórdia. Esse pouco de tempo, que é o tempo anterior ao reencontro com o Criador, é dramático para muitas pessoas. Mas a despeito disso, até nessa dramaticidade toda, a pessoa continua nas mãos de Deus. Você sabe que estava me ocorrendo agora, não está aqui no meu escrito que eu sempre preparo antecipadamente para os programas, estava me lembrando da vida de um dos principais personagens da Bíblia, que foi José. José era filho de um patriarca, de uma das tribos de Israel. Ele tinha outros irmãos. Mas era na vida de José que estava
o chamado sacerdotal, o chamado de Deus, tanto que o seu pai lhe transferiu a sua veste, a sua toga colorida. Então, o chamado e a continuação daquele patriarcado estava nas mãos de José. E José era um homem de intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus era com José. E ele teve um dia um sonho. E ele viu varas verdes se dobrando por um vento. E Deus disse a ele que aquelas varas que se dobravam eram os irmãos dele, era a família dele que um dia se dobraria diante dele. Quando ele contou este sonho aos irmãos, os irmãos disseram: olha, esse é um sonhador, você não é de nada, você pensa que é maior do que nós, você pensa que é a fina flor do abacateiro, José, que é o último biscoito do pacote. Quem é você? E eles não sabiam como é que a história de vida deles, do povo judeu e de José, estava nas mãos de Deus. Só para você imaginar o que se passou na vida de José. José foi jogado dentro de um poço e dado como morto. Os irmãos tinham muito ciúme dele. Portanto, comunicaram ao pai que José tinha sido morto, depois conseguiram-no resgatar, depois venderam-no para a casa de um oficial militar de Potifar. Nessa casa, ele, pela bênção de Deus, se torna o administrador da casa. E a esposa deste oficial do Egito o tenta, o seduz, ele não aceita, foge, a capa cai. Essa senhora vai e diz ao marido que tinha sido tentado pela vida de José, ele é preso, vai para uma masmorra e você veja, ciúme, contenda, atiram-no para dentro de um poço, resgatam, vendem para casa como escravo, viram o senhor da casa, é uma mentira contra ele, um fake news, e ele é preso. Parecia que ali estava o final de tudo, era morrer dentro de uma prisão, de uma masmorra fria. Mas lá dentro, a Bíblia diz que Deus era com José. E um dia, Faraó teve um sonho. E ele via vacas magras e vacas gordas, e ele não entendeu o que se passava. Chamou os homens da ciência do reino, e ninguém conseguia entender, até que alguém se lembrou e disse: lá na prisão tem um homem que é capaz de revelar qual é o significado desse sonho. E trazem José à presença de Faraó. E ele disse: Deus vai revelar. Ele disse: esse tempo de vacas gordas é um tempo de grande abundância, depois haverá 7 anos de grande necessidade. Faraó diz: mas então o que temos que fazer? Ele dá instruções: olha, recolhe o trigo de todas as nações, bota em armazém nesse tempo de vacas gordas, e quando chegar o tempo das necessidades das vacas magras, nós teremos para alimentar o mundo. Assim procederam. Faraó coloca como segundo homem do reino. Você está vendo como é que a vida, a nossa vida, realmente a nossa história está nas mãos de Deus? Houve situações que pareciam que Deus nem existia, mas Deus estava lá no comando, no controle, até que finalmente esta família e os demais judeus que morreriam de fome, esses irmãos dele, vêm à presença de José, eles não o reconheceram, todos se curvam, ele se identifica como José, e foi a partir disso que ele alimentou a família e todos os judeus que não morreram de fome, porque a história deles passou pela história de José e as histórias todas passaram pelas mãos de Deus. Isto é simplesmente maravilhoso. Eu estou falando assim porque às vezes você
Disse, sim, mas o senhor não sabe, apóstolo, é que eu estou com câncer, estou com um tumor, e você pensa que a vida acabou. Você pensa que a medicina já fez o PET scan, já disse, olha, é metástase, já pegou o fígado, já está nos ossos, no pulmão, no cérebro. Há 2 domingos atrás, em nossa igreja, um jovem, do nome Tarsis, filho de 2 pastores, Elizabeth e Arthur, deu um testemunho tremendo na igreja, já com o olho deformado, o rosto deformado, tumor na hipófise, já com todos sinais evidentes em vários órgãos de que realmente ele estava com metástase cancerosa e queria morrer, e de repente, as mãos de Deus o curaram. E ele veio à igreja bonito, sem nenhuma deformação, contando como Deus é fiel e a glória dele se manifestou soberanamente, curando, e o PET scan não identificou mais nenhuma massa escura, nenhum tumor, nenhum câncer mais no corpo. Deformado o rosto já, estava absolutamente normal. A vida, a história de cada um de nós está nas mãos de Deus. Ele começa, ele termina, ele tem o querer, ele tem o realizar. E essas histórias todas que eu lhe falei de Tarsis e lhe falei de José, não podem terminar de forma negativa. Não há uma ovelha de Jesus derrotada. Não pode haver. Não há um eleito de Deus, um predestinado, atirado na sarjeta. Não há um do Senhor mendigando e morrendo como mendigo. Não existe isso aqui. Quem é de Jesus tem uma marca, tem um selo, que ninguém pode arrancar. Diz que foi selado para o dia da redenção. E ainda que aparentemente nós digamos, sim, mas José penou, apóstolo. Isso tudo estava no contexto de Deus. Deus estava ali guiando cada passo, cada situação. Ele está fazendo isso com você. Quem sabe nós temos tantas pessoas hoje desviadas das igrejas, desviadas do evangelho. Você sabe o que Deus tem nos falado? Os resgatados voltarão com alegria a Sião. Olha, quem diria que eu poderia ser um apóstolo, um bispo, um profeta, quando lá atrás, lá em África, no cumprimento do serviço militar, eu tive um acidente, eu conto aqui quase todos os dias, que me deixou quase 2 anos em hospitais, 20 cirurgias, cadeira de rodas. Você acha que eu estava abandonado por Deus, atirado como uma barata num canto? Tudo isso estava dentro de um plano perfeito de Deus, que terminaria com a celebração de um apostolado que hoje chega a mais de 123 países com a maravilhosa mensagem da graça de Deus. Eu quis lhe dizer isto esta manhã, porque há muita gente aí do outro lado desesperançada. Desesperançada com o país, desesperançada com a sociedade, desesperançada com N situações. Pessoas que estão olhando para si dizendo, puxa, mas eu pareço um roller coaster, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Isso tudo, a história da tua vida, está nas mãos de Deus. E Ele completará essa história hoje com a vitória na tua vida. Pastor, mas e a doença? Você ouviu falar do Tarsis? Tivemos um outro irmão, Osvaldo, um bispo da igreja, que estava com câncer no olho, e quando foi fazer os exames finais para extrair o olho, o médico disse, alguma coisa sucedeu, porque não tem mais nenhum sinal de câncer. A nossa história está nas mãos de Deus. Ele não te abandona. O Senhor começou a obra em sua vida, vai terminar. Você que trabalha no mercado, você que trabalha numa padaria, você que é um médico, que trabalha num plantão,
você que é um motorista de praça, você que é um grande empresário, Sua Excelência, um magistrado, e que às vezes quando nós nos deparamos e olhamos para nós mesmos, nós dizemos, meu Deus, mas qual é a perspectiva que eu tenho? Porque altos e baixos, só que Deus está trabalhando nos altos e nos baixos. Por que Deus não pegou logo José e não o colocou logo no trono? Por que ele teve que passar por tudo isso? É um momento de reflexão nossa, porque Deus poderia levá-lo direto ao trono. Deus poderia ter evitado o acidente que eu tive, mas Deus sabe como trabalhar o caráter, a personalidade, para que a pessoa seja uma pessoa grande em termos espirituais. Paulo, que era um perseguidor da igreja, que amanhã eu vou falar dele no programa, ele precisou de dar um tombo de um cavalo para entender quem era Deus. E ele era do Sinédrio, era o Supremo, mas ao cair do cavalo, a história dele mudou. E eu sei que hoje Deus preparou este programa exatamente com este objetivo, de dizer a você, a história da tua vida passa e está sendo escrita pelas mãos daquele que é Kyrios, o Senhor, aquele que é todo-poderoso, Jesus Cristo. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele diz assim, o 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os planos, os pensamentos de Deus são de paz. E o fim é a bênção. E o fim é a salvação. E o fim é um upgrade de vida. E o fim é uma grande vitória. O fim é a reconstrução de uma família. O fim é uma negação de um diagnóstico que chegou dizendo que vai morrer, que não tem mais tempo de vida e que de repente as mãos de Deus, Ele é real. Jesus é real. Ele era, Ele é e Ele há de ser. Quem sabe você caiu em algum barranco, porque eu disse no início do programa que quando um cego guia outro cego, cai no barranco. Mas a ovelha não pode ficar no barranco. O salmista disse, a ovelha não pode ficar no pó, no monturo, na aflição, na necessidade. Diz que Deus tira do pó, Deus tira do monturo, Deus tira da aflição, Deus tira da necessidade e o assenta entre os príncipes desta terra. Não foi assim com José? Não foi assim com Paulo? Não foi assim com Tarsis? Não foi assim com Osvaldo? Não foi assim com Miguel Ângelo? É assim com a sua vida. A história da sua vida, hoje, se você o confessar, se você se entregar a Jesus, se você disser, Senhor, eu não quero mais viver como um cego espiritual, não quero mais cair nos barrancos da vida, não quero mais andar dentro de um túnel escuro, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero entender com profundidade como é que Deus é e quem é Ele, Jesus Cristo, o Senhor. Então entrega a sua vida a Jesus. Confie nele. A história da tua vida é totalmente escrita e dirigida pelas mãos de Deus. E você chegou a este dia, e só chegou a este dia por essa causa. Senão, talvez muitos já tivessem perecido. Mas como nenhuma ovelha morre sem a confissão da salvação, Deus precisou de dar esta data e este dia como um marco na história da tua vida. Amém? Deus seja louvado e engrandecido por Jesus Cristo, mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Nosso telefone é 3017 90 90. Deixe-me dizer-lhe uma coisa muito importante. Este programa só pôde chegar até aqui hoje e nós já estamos com aproximadamente 38 anos de comunicação
em rádios e televisões. Porque nós temos pessoas que nos ajudam aqui com a sua vida financeira a suprir a comunicação pela rede estadual, tanto aqui local, e pessoas que têm visão internacional que nos ajudam pela TBN em rede internacional. Se a história da sua vida passa e passou por este momento, coopere com este programa. 30 17 90 90. Ajude-me a escrever e a reescrever essas histórias que estavam aí ocultas e abandonadas, entendendo que as mãos de Deus estão no controle absoluto. Ajude-me a resgatar vidas em nome do Senhor. Eu queria terminar fazendo alusão, mais uma vez, a um casal de empresários empreendedores, Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio. Eles são os proprietários do Turbomil em Vila Emílio Mesquita. Você há anos me ouve comentar a respeito deste casal e deste empreendimento. E eu queria dizer-lhe que raramente se encontram pessoas com amor e visão ampla de evangelização e de comprometimento com a obra de Deus, como nós temos na Igreja Cristo Vivo, o povo da igreja e especialmente este casal. Então, se você é da Baixada, Turbomil, Vila Emílio Mesquita, minha gratidão por aqueles que vão dizer, olha, como este empreendimento serve a Deus, nós vamos servir a este empreendimento. Um abraço a todos os funcionários que estão assistindo agora lá no Turbomil. Muito obrigado à minha equipe de televisão. Obrigado a vocês que dão vossa vida pelo reino, por Jesus, pelo reino e pelo apostolado. Obrigado a você que me dá o prestígio de poder conversar com você todos os dias e muito obrigado a Deus pelas vidas que mudaram esta manhã, pelas pessoas que disseram, afinal de contas, eu não sou uma barata perdida neste deserto da vida. Eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, eu tenho a imagem e semelhança do Senhor e eu estou dentro dos propósitos de Deus. Amém? Olha, o meu coração transborda. Eu estou felicíssimo de poder ser um instrumento e uma boca erudita para a sua vida. A Ele a honra, o louvor, o império, a força e a majestade. Graça e paz e até amanhã. Visite o site da Igreja Evangélica Cristo Vive. Informações, mensagens, rádio e TV web com a transmissão dos cultos ao vivo. Faça-nos uma visita. www.igrejacristovive.com.br e tenha acesso a todo o nosso acervo de mensagens de áudio, vídeo e textos. www.igrejacristovive.com.br E diga com os seus lábios, com o seu coração, Senhor, eu estou aberto, eu estou receptivo a todo bem, a toda abundância, a tudo aquilo que o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que é o Senhor do universo, que faz com que todas as forças espirituais se manifestem em nosso favor, que todo o bem que Ele criou neste universo contribua para o nosso bem. Ele tem saúde, Ele tem energia, Ele tem prosperidade, Ele tem milagres, Ele tem portas abertas, Ele tem benefícios, Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é completo, e nós estamos abertos, Deus. Estamos abertos porque eu sei que o mundo da luz conspira a nosso favor, Pai. Nós somos filhos, nós merecemos o melhor de Deus. Por isso, Senhor, estamos abertos e receptivos. Manifesta a Tua glória, Pai. Manifesta a Tua abundância. Manifesta a Tua saúde, Deus. Manifesta a Tua prosperidade. Manifesta a Tua segurança, Pai. Manifesta a Tua alegria, Pai.
a tua unção, eu estou aberto, eu estou receptivo, Deus. Eu sei que os céus estão a nosso favor, eu sei que os anjos de Deus estão a nosso favor, eu sei que a palavra está a nosso favor, eu sei que as promessas estão a nosso favor. Por isso, Deus, no momento de adoração, nós nos abrimos, conforme disse o profeta, rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes, rasgamos o nosso coração e dizemos: manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, Pai, manifesta a tua glória, manifesta, Pai, a tua bondade, o teu favor. Nós estamos abertos, nós estamos receptivos, Pai, e vamos ficar durante alguns instantes, eu aqui no altar, você em sua casa. Abra-se para Deus, não tenha medo. A hora não é de pânico, a hora é de fé.